Fala galera do YouTube, tudo bom? Sejam bem-vindos aí de novo a mais um vídeo aqui, dessa vez de outro trabalho da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Esse trabalho ele está sendo feito aqui por mim, Glauber Gouveia, por Guilherme Guimarães, Yoser Gabriel e Larissa Hora. Esse trabalho basicamente consiste na implementação da interface de exploração e gestão de arquivos no cluster BUF. As especificações do trabalho são essas aqui. É um desafio proposto aí pelo professor Robespierre, que o desafio consiste em conectarmos duas máquinas via cluster BUF. Na verdade, ele passou essa orientação para a gente, então as máquinas elas já estão conectadas via cluster BUF. E cabe a gente fazer uma aplicação, e essa aplicação ela tem como principal funcionalidade utilizar essa conexão via cluster BUF para fazer um espelhamento entre as duas máquinas. E ela vai rodar alguns comandos, e cada comando que eu der no nó, ele vai se espelhar e vai se refletir no outro nó, certo? Ele pediu para que a equipe implementasse pelo menos 6 dessas funcionalidades. Nós implementamos, na verdade, 8 funcionalidades. E uma das funcionalidades aqui que ele pediu, que era por livre definição da equipe, a gente colocou a função makedir, né, para criar um diretório. Mas aí a gente vai entrar função por função. Vamos lá. Aqui é a máquina virtual que já está rodando, certo? Foi configurada conforme o professor, conforme eu falei. A configuração dela está com a configuração de rede em configuração de bridge, que permite que as máquinas elas façam negociação via DHCP, né? E cada um tem um IP diferente que a gente possa conectar e fazer essa conexão via SSH entre as duas máquinas virtuais. A gente colocou as máquinas virtuais para rodar e elas estão aqui representadas aqui nessas telas. Você vê que a primeira máquina aqui, o Node 1, ela tem um IP aqui que está aqui nessa linha 192.168.0.90, que está nessa linha. E a segunda máquina virtual ela tem o IP 192.168.0.91, certo? Essa máquina virtual foi implementada assim de forma básica, sem interface gráfica. Você vê que quando eu passo o mouse aqui, o mouse some, porque a máquina virtual não tem nem suporte a mouse, por exemplo. Então a máquina é bem básica, somente para fazer a nossa aplicação funcionar, e o resultado dela é o espelhamento entre as duas máquinas virtuais. Então essas máquinas virtuais elas estão conectadas via cluster BOF, cada um é um nó. Essa aqui está nomeada como nó 1, essa como nó 2. E aí para acessá-las, a gente abriu dois terminais. Esses terminais aqui ainda estão terminais locais na minha máquina, certo? Então vamos aqui conectar via SSH ao primeiro node, né? Ele pede a senha do usuário SO. Pronto, você vê aqui que a gente já está conectado ao Node 1. E esse terminal está conectado a essa máquina virtual. Vamos fazendo aqui a mesma coisa. Conectamos aqui o segundo terminal à segunda máquina virtual, Node 2, certo? E agora vamos rodar nossa aplicação. No momento, a gente já tem aqui gravado o aplicativo, o código-fonte da nossa aplicação e o aplicativo. Deixa eu só apagar o aplicativo, porque a gente vai compilar ele de novo. A gente poderia compilar ele por cima, mas só para vocês verem aqui as coisas acontecendo do início, certo? Pronto. Nossa aplicação ela é compilada
normal, né? Através do comando gcc. Então vamos gerar aqui o aplicativo executável. Mesma coisa que a gente faz nessa máquina. Você vê que o aplicativo executável já está lá. E aí, para executar o aplicativo, a gente executa da seguinte forma: ponto barra app. E essa aplicação ela foi desenvolvida para que na hora de executar a gente passasse o nome do nó que ela vai fazer a conexão direta. Então, ponto barra app node 2, eu dou um enter e ela já está conectada aqui ao node 2 diretamente. No node 2 eu faço a mesma coisa, eu vou executar o app, só que dessa vez eu passo o node 1 como parâmetro. Então ela vai conectar ao node 1. Pronto, as duas máquinas estão conectadas, né? Devia ter limpado o terminal aqui antes, mas pronto, as duas máquinas estão conectadas entre elas. Se eu der o comando sai aqui, por exemplo, sair, ele encerra a aplicação. Deixa eu dar um clear aqui para ficar mais limpa a tela. E vamos conectar novamente. Fazer a mesma coisa que isso aqui. Sair. Clear. Pronto. Agora, a partir do momento que as duas máquinas estão conectadas, via a nossa aplicação, que a gente vai ensinar como é que funciona, a gente vai implementar aqui alguns códigos que a gente definiu, né? Os códigos que a gente definiu estão aqui no documento que é o manual de aplicação. A gente acabou de passar por essa parte aqui que compila e executa, né? E agora a gente vai para as funcionalidades. As funcionalidades implementadas são essas aqui. Vamos passar de uma em uma, beleza? Primeira funcionalidade básica é a funcionalidade LS, certo? Vamos digitar aqui, deixa eu abrir os dois terminais. Quando eu digito o comando ls, perceba que ele faz duas listagens. Por quê? Porque ele faz a listagem do nó atual, do nó local, assim, entre aspas, do nó 1, e depois ele faz a listagem do nó 2. Então essa listagem acaba ficando duplicada aí nesse comando. Se eu der o mesmo comando aqui no outro nó, ele tem o mesmo resultado. Eu só não entendi um pouquinho porque essa listagem ela aparece aqui de forma sequencial, né, uma em cima da outra, no comando, e no segundo comando ele aparece de forma linear, né? Eu não consigo entender o motivo que isso acontece, mas vamos lá. Então ls é um comando básico que lista os arquivos que estão no diretório atual. O diretório é o home SO. O outro comando que a gente decidiu implementar foi o ls-l, né? Que na verdade é o mesmo comando, só que ele tem uma opção que ele dá mais informações sobre os arquivos que estão na pasta, né? Você vê aí o comando executado nas duas máquinas. ls-l. Pronto. ls-l, né, com os parâmetros, com as permissões e outras informações adicionais. Eu vou pular aqui um comando aqui. Vou vir aqui para o makedir, só para a gente criar uma pasta aqui, para a gente ver. Aí a gente vai conseguir ver o espelhamento nesse momento. Vamos fazer uma pasta aqui, mkdir, pasta nova. Essa pasta ela acabou de ser criada nas duas máquinas. Se a gente der o comando ls-l, a gente vê que a pasta nova... Ixi, eu botei pasta nova com espaço, ele ignorou o meu nova. Né? Mas vamos dizer, a pasta ela foi criada nos dois nós. Se eu der o comando ls comum aqui normal, a gente vai ver que a pasta está aqui, né? Ela lista duas vezes, como eu falei, porque esse comando ele acaba fazendo duas chamadas de sistema, uma local
e outra através do SSH, de forma remota. Outros comandos, outros comandos aqui que a gente implementou foi o comando cp, que é utilizado para copiar arquivos, né? Então, vamos copiar aqui um arquivo. cp. Vamos copiar nosso código, né? cp app.c app underline cópia.c. Mais uma vez, ele fez a cópia nos dois nós, certo? Eu não preciso dar o ls do lado de cá, mas eu vou dar aqui de qualquer jeito, ls-l, para variar um pouquinho. Você vê. Agora que eu vi que, na verdade, aquele comando diretório, ele acabou criando duas novas pastas, a nova e a pasta, né? Mas vamos lá. Outro comando que a gente incluiu aqui foi o comando mv de mover, né? Que a gente pode mover mover um arquivo, um diretório de um lugar para o outro. No caso aqui, não um diretório, porque não, a gente implementou somente o comando mv sem nenhum tipo de opção. Então ele só vai fazer a movimentação mesmo do diretório, do arquivo. Então vamos lá. Vamos mover esse arquivo aqui, esse arquivo cópia, para a pasta. Então a gente vai dar um mv app cópia appcópia.c, como é a sintaxe? Backup barra. A gente vai botar na nova barra. Então o arquivo acabou de ser copiado aqui para a pasta nova. A gente não implementou o comando cd, né? Então a gente não tem como entrar nessa pasta aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar o comando ls para dentro da pasta aqui. ls barra nova. Ele não aceita o comando ls não, mas acreditem, o arquivo foi movido aí para a pasta nova. Assim que a gente encerrar a aplicação, a gente vai entrar na pasta nova com os comandos definidos pelo Linux e a gente vai ver que o arquivo appcopia vai estar lá dentro, beleza? A outra é o makedir, que a gente acabou de fazer, né? A gente acaba fazendo dois makedir, a gente fez duas pastas, né? O comando rm é um comando para remover arquivos, né? Então vamos remover, já que a gente já copiou esse arquivo, a gente vai removê-lo. Rm app cópia.c. Ele arquiva o diretório inexistente. Deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado. Deixa eu dar um ls aqui. Ah, sim, porque eu movi ele, seu animal. Como eu movi o arquivo, ele não está mais aí, né? Mas vamos criar outra cópia aqui para a gente poder excluir, certo? Vamos lá, cópia cp app.c para app2.c. O app2.c está nos dois nós. E se eu remover ele pelo outro nó, vamos remover por aqui agora, rm app2.c. E der um ls por aqui, a gente vai ver que o app2 já não vai estar lá mais, certo? O outro comando que a gente incluiu aqui na aplicação foi o rm-r, que na verdade ele exclui o diretório. Vamos excluir o diretório que a gente não utilizou. Qual foi? A gente moveu para o nova.
Então vamos excluir a pasta, certo? rm-r, pasta ls-l. Você vê que só tem a nova, o app.c e o nova. Aqui mesma coisa, se a gente der o ls-l, ele retorna o mesmo resultado. Vamos sair da aplicação e vamos ver se dentro de nova tem aquele aplicativo que a gente moveu nos dois nós, certo? Então vamos sair da aplicação, a gente sai com sair. Vou sair aqui no outro nó. Não estamos mais conectados. Vamos dar um ls aqui e um ls aqui. Perceba que o que a gente fizer agora, ele só vai ser feito no respectivo nó. Vamos entrar no nova para ver se o arquivo está lá. cd nova ls. O arquivo cópia lá. Se a gente vier aqui, novamente, cd nova ls, o cópia vai estar lá. Se removermos esse arquivo, rm app cópia.c, ls, a pasta está vazia. E aqui, como nossa aplicação não está rodando, os nós não estão mais em espelhamento. Então, se eu der um ls aqui, o arquivo existe dentro de nova, cópia, e não existe dentro da pasta nova no nó 2. Então, essa aqui era a nossa aplicação. Mais uma vez aqui foram feitos por nós, né? Glauber Gouveia, Guilherme Guimarães, Joser Gabriel, Larissa Hora. E a gente vai voltar aqui só para sair aqui do nó. Vamos dar um... e voltar para o terminal. Opa. Saindo para o terminal. Já não estamos mais conectados às máquinas virtuais via SSH. Então foi um trabalho muito enriquecedor aí. Agradeço ao professor essa oportunidade de fazer esse trabalho, nossos colegas aqui que se empenharam bastante. E se for permitido, eu vou colocar o vídeo que o professor ensina como é que faz a configuração das máquinas virtuais para você poder replicar em casa esse experimento. E aí, vamos mostrar aqui um pouquinho para vocês do código da gente, né? Esse aqui é só um comentário, né? A última modificação que foi feita ao arquivo, o professor, a matéria, os comandos que estão disponíveis, certo? Aqui são algumas informações básicas que a gente colocou no código do comando, né? Que vai que a pessoa que abriu o código do comando não abriu o manual, né? Ele tem a informação aqui de como compilar e como executar o arquivo. A gente achou interessante colocar essas informações. Aqui a gente inclui as bibliotecas que são necessárias, né? O código está todo comentado. Ela define aqui um tamanho para a linha de comando. A primeira função aqui é a função principal, a função main, que ela recebe o argumento, que é o nó que você vai conectar e vai espelhar. Ele tem a verificação de erro aqui, ele grava o argumento que você colocou, a palavra, né, nó 2, ele vai gravar na variável other node. Então, basicamente, esse código é um pouco simples, né? O que foi que a gente fez? A gente tem um código aqui que a gente só obtém o diretório atual. Ele seria bom se a gente implementasse o cd, o comando cd, mas o comando cd que permite que a gente navegue entre pastas, na hora da implementação ele acabou ficando prejudicado. O comando ele não executava corretamente, a gente não conseguia entender. Como o prazo estava se esgotando, mas aí você pode ficar aí para vocês aí como uma dica de um desafio, né? Implementa aí o código do comando cd aí nesse código e posta aí nos comentários. Então, basicamente, essa aplicação ela roda dentro de um while eterno. Esse while ele
ele pede que o usuário digite o comando. E aqui tem um grande ifão, né? Como são poucos comandos, a gente optou por fazer um if, né? Um if else aqui de 5, 7 if else encadeados. É, mais para simplificar mesmo, sabe? Podia simplificar um pouco mais se colocasse um switch case, alguma coisa assim, mas como eram poucos comandos, a gente prefere ficar dessa forma mesmo. Aqui no primeiro if ele verifica se o comando é sair, se o comando for sair de fato, ele dá um break e sai do while. Quando sai do while, a aplicação acaba, porque não tem mais linha de comando a executar. Então aí começa o encadeamento dos ifs. O primeiro if ele verifica qual comando que foi dado. E para todos os comandos, a sintaxe o programa é bem parecido. Ele recebe o comando ls, verifica se o comando é ls, se for ele entra no if. Ele faz um encadeamento aqui do comando com o comando ssh e com a variável othernode, né, que foi definida quando você iniciou a aplicação. E ele faz duas chamadas de sistema, uma chamada remota, ssh, que é essa chamada aqui, que recebe o comando ssh, o ls e o outro, o segundo nó, e faz a chamada local. Então o sistema basicamente se comporta, para todos os comandos se comporta dessa forma. Os comandos que precisam de outros argumentos, ele faz uma concatenação aqui entre... Ele concatena aqui os comandos com o nome dos arquivos. E aí, da mesma forma, depois que ele faz essa concatenação, ele faz uma chamada ssh e uma chamada de sistema local. Certo? Então o código está bem comentado, está simples de entender. Pode entrar aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode postar aí, a gente vai acompanhar aí nas próximas semanas os comentários. Se tiver alguma dúvida, a gente responde aqui mesmo no comentário. E por fim tem o código. O último else, se o comando for inválido, ele imprime a informação de comando inválido e pede novamente um novo comando. Então esse aqui é nosso código básico, mas bastante funcional. E mais uma vez aí agradecer a todos aí pela participação e colaboração. Foi um trabalho bem enriquecedor, a gente aprendeu bastante. Obrigado, viu, pessoal?